Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Ecologia, a nossa aula de número 10, onde hoje falaremos a respeito de bioma, especificamente biomas do Brasil. Nessa primeira parte da aula falaremos do bioma Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Contudo, antes de iniciarmos o entendimento dos biomas brasileiros, devemos saber que o bioma, a palavra bioma em si, quer dizer grupo ou massa de vida, ou seja, o conjunto do componente biótico que interage com o componente abiótico no sistema. E os biomas, na verdade, numa escala global, eles constituem um sistema onde temos a integração entre o solo, clima, relevo, fauna e demais elementos da natureza, como vimos em aulas anteriores. E esses elementos, esses sistemas e os fatores que determinam, eles acabam interagindo de tal forma, formando tipos semelhantes de cobertura vegetal. Como, por exemplo, florestas tropicais em diferentes partes do mundo, ou se não, florestas temperadas, pradarias, desertos e até mesmo regiões de tundra. Entendido esse primeiro posicionamento a respeito de bioma, na literatura você pode buscar e você vai encontrar um grande conjunto, uma infinidade de definições de bioma. Porém, uma das mais importantes foi colocada por Clements, onde ele postula que o bioma é uma unidade no espaço geográfico com características específicas que são definidas por fatores do clima, numa ampla escala, colocamos então o macroclima, a fisionomia vegetal, o tipo de solo, a altitude e os fatores ambientais que acabam sendo determinantes para a existência de organismos vivos. Vimos na aula passada também que existe uma relação bastante intrínseca entre clima e vegetação. No caso, vimos que os elementos do clima, eles agem como fatores que acabam influenciando a distribuição da vegetação mundial. E os elementos que nós conhecemos foram as relações entre latitude e altitude, a influência das pressões atmosféricas, a incidência de radiação solar, deslocamento das massas de ar, dos ventos na biosfera como um todo, e a influência da temperatura, seja nas estações do ano, seja nas diferentes partes do mundo. O que podemos entender na relação clima-vegetação é que a vegetação nada mais é do que o espelho do clima, mostrando a influência dela na cobertura vegetal que encontramos nos biomas do planeta. Do ponto de vista de distribuição dos biomas, nesse exemplo, coloco aqui savanas tropicais, as savanas tropicais do mundo. No caso, a brasileira, propriamente dito Cerrado, né? Temos aí a Quênia, Índia e Tailândia. Como estão em diferentes partes do mundo, diferentes espécies utilizam as condições e os recursos dessas 4 savanas. Contudo, se olharmos com mais detalhe nessas 4 fotos, vemos que existe uma arquitetura bastante semelhante, onde temos a predominância de elementos de plantas herbáceas, logo, crescimento e produtividade vão ser bastante semelhantes também, e as formas de vida que vão utilizar essas diferentes savanas também possuem características em comum. Até mesmo, num contexto de história humana, as semelhanças que o homem dá quanto ao uso de recursos naturais disponíveis nesses 4 biomas, colocando como exemplo aqui. O fato é que a cobertura vegetal de um determinado bioma, ela vai ocorrer em distintas áreas do planeta. E o ser humano, ele tem buscado aí no decorrer do tempo e com a tecnologia cada vez mais disponível, digamos assim, entender o funcionamento dos biomas, buscando estabelecer uma combinação de dados ambientais, geográficos, climáticos, inclusive socioeconômicos, de tal forma a auxiliar no entendimento e na prevenção de impactos de mudanças ambientais que nós vimos já em aulas anteriores ocorrem constantemente nos ecossistemas, consequentemente nos biomas do planeta. Podemos ver, portanto, extensas áreas verdes de verde escuro na região do Equador, especialmente, que são aquelas onde houve muito crescimento de folhas verdes, que pode ser atribuído às formações florestais. E também há áreas onde há pouca ou nenhuma vegetação, que está representado na projeção pelas zonas mais claras. O que podemos também ver é o acúmulo de CO2 troposférico no hemisfério norte, com o máximo no mês de maio. No final do verão, essa vegetação se desenvolve ao máximo
e após esse pico ocorre uma redução na quantidade de CO2 disponível na atmosfera, o que pode ser atribuído ao processo fotossintético desempenhado pela vegetação, particularmente pela floresta boreal na região do hemisfério norte. Portanto, entendido que deve haver o entendimento das relações dos fatores ambientais, dos elementos do clima e da cobertura vegetal como um todo, chegamos a um fácil entendimento do que temos aí dos mapas educacionais de distribuição dos biomas do planeta. Fica fácil agora entender por que cada bioma está posicionado no seu devido local dentro da escala da biosfera. Tratando do bioma agora especificamente, os biomas brasileiros, como no início eu disse, falaremos de 3 deles, pelo menos os mais úmidos que temos dentro do território brasileiro. Vemos aqui que o bioma da Amazônia, ele se concentra na região norte do país. Temos em toda a região costeira e na porção interiorana do território brasileiro o bioma da Mata Atlântica e fazendo fronteira com o bioma cerrado e com um pedacinho de Mata Atlântica e geograficamente fazendo fronteira com a Bolívia, temos o bioma Pantanal. O primeiro deles, então, o bioma amazônico, ou bioma Amazônia, ele é considerado o maior bioma em extensão que temos dentro do território brasileiro, a Amazônia brasileira, digamos assim, né? E ainda tem diversas áreas, extensas áreas bastante conservadas, que abrigam uma imensa diversidade biológica. Digamos aí que temos mais de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos, em função de constituir uma das bacias hidrográficas mais complexas do planeta. Temos mais de 3 mil espécies de peixes e 13 mil espécies de aves, pelo menos. Quanto às características do bioma da Amazônia, do ponto de vista climático, nós temos uma uniformidade térmica em função da influência da massa equatorial, que traz umidade e uma temperatura amena. Precipitação elevada, que pode chegar aí até seus 3.500 milímetros ano, que é muita água para um ambiente, para um bioma nessa escala. Estações do ano muito bem distintas, uma estação chuvosa bastante longa e uma estação seca, bem definidas. E o clima influenciado do tipo equatorial úmido e subúmido. Do ponto de vista de distribuição das fisionomias vegetacionais, das formações vegetais do bioma amazônico, contextualizando num corpo da água de grande extensão, como por exemplo o rio Amazonas, vemos aqui que a distribuição da vegetação se comporta da seguinte forma. Próximo às margens, onde nós temos aí um solo sedimentar de deposição bastante recente, existe o que chamamos de mata de igapó e a mata de várzea, influenciados pelo regime das cheias. Mais afastado, onde temos sedimentos mais antigos depositados, um relevo um pouco mais elevado, onde a água quase não chega, nós temos a mata de terra firme. E, seguindo ao sul, a depressão marginal sul-amazônica e, seguindo para o norte, a região do Planalto Norte Amazônico, as regiões de serra, que são os relevos um pouco mais acidentados, que acabam chegando aí até constituindo o Planalto das Guianas. Vamos ver alguns exemplos da vegetação, das fisionomias vegetacionais do Amazonas, do bioma da Amazônia. Temos aí a representação, uma imagem, melhor dizendo, de uma floresta de igapó. Percebam aqui que existe uma lâmina da água contínua, a vegetação se encontra submersa, é uma vegetação adaptada a essa condição. Na vazante existe uma baixada dessa água, mas não tão expressiva. Já na floresta de várzea, é uma vegetação que no período da inundação, ela também chega a ter a parte junto ao solo coberta de água, e na época da vazante temos porções de terra onde as pessoas podem circular normalmente. Já na porção mais distante das margens dos rios, da influência das planícies de inundação, digamos assim, temos a floresta de terra firme, que é constituído por elementos arbóreos, que chegam aos seus 40, 50 metros. Um dossel, a parte superior dessa vegetação, é extremamente entremeada, o que impede a entrada de radiação solar para a parte de baixo dessa vegetação. Logo, quando estamos embaixo da floresta, é bastante escuro, né? E essa vegetação ela pode ser dividida em estratos. O dossel superior
diversos outros andares, onde cada andar, em função da distribuição dessa radiação que entra, vai ter uma determinada composição de espécies vegetais, inclusive atendendo a uma disposição de espécies da fauna por andares dessa floresta. E nas regiões de leitos de rio, como por exemplo nas areias brancas do Rio Negro, temos as campinaranas, uma vegetação de menor porte, não chega a ter elementos arbóreos de grande altura, né? E isso é em consequência de serem solos pobres em nutrientes, já que são constantemente lixiviados pela água desses rios. Quanto à influência humana no bioma amazônico, nós temos aspectos positivos. Isso proporcionado pelas tribos indígenas que ali vivem há milênios e que têm dado uma utilização racional e sustentável dos recursos naturais que a floresta oferece. A partir, por exemplo, da domesticação e do uso da grande diversidade da flora tropical amazônica, seja para o seu sustento, seja para as condições de conforto, por exemplo. No caso, a exploração da mandioca, a produção de farinha de mandioca, a utilização de diversas palhas para a produção de artesanato e utensílios do dia a dia e, sobretudo, a exploração de recursos alimentares, como o cupuaçu, como o açaí e como a pupunha, por exemplo. E diversas outras espécies vegetais que são passíveis de exploração de forma racional. E, como influência humana negativa, num contexto histórico aí de quase 30 anos, temos o avanço da fronteira do homem moderno para dentro do bioma amazônico. Representando aqui nessa porção sul e na porção oeste, o que nós conhecemos hoje como os arcos do desmatamento e do fogo, que é a influência justamente do desmatamento, do fogo, para o avanço da fronteira agropecuária sobre o bioma, ocupando áreas para a criação de gado e para plantios de monoculturas intensivas. Nesta projeção, vemos uma região amazônica em Rondônia. A projeção nos mostra, aqui na região de Rondônia, um padrão muito peculiar que chamamos de espinha de peixe, onde são abertas estradas principais e depois abertos terrenos que se ramificam em estradas que penetram no interior da floresta, deixando cicatrizes ortogonais em formas de espinha. Na década de 2000, essas áreas foram ainda mais desmatadas e acabaram conectadas, criando imensos espaços abertos destinados à cultura e pastagem, comprometendo a conservação do bioma da Amazônia. Depois de vermos essa projeção, vamos agora conhecer um pouco do bioma Mata Atlântica. Ele, como eu disse, ocupa a região costeira e a porção interiorana do sudeste do Brasil. É considerado como um dos biomas prioritários para a conservação mundial, dado ao fato de concentrar uma diversidade de flora e fauna de valor inestimável do ponto de vista de diversidade biológica, diversidade genética. Quase 20 mil espécies de plantas, 261 mamíferos, espécies de mamíferos, 200 espécies de répteis e mais espécies sendo encontradas a cada dia, 370 espécies de anfíbios, 350 espécies de peixes e quase aí 850 espécies de aves. Quanto às características do bioma, ele tem uma ampla extensão latitudinal e em área total, digamos, do bioma, temos aí 1,36 milhão de quilômetros quadrados de ocupação do que seria a cobertura original do bioma. Hoje, cerca de 93% do bioma foi devastado pelo homem, resta aproximadamente 6,5%, 7%, algo em processo de recuperação, né? Porém, apesar da grande devastação, ainda concentra aproximadamente 20 mil espécies de plantas, onde 8 mil delas são endêmicas. Endêmicas são aquelas espécies que só ocorrem naquele bioma ou naquele ecossistema. No caso, ocorrem somente no bioma da Mata Atlântica. E aí, do conjunto de um pouco mais de 630 animais considerados em categorias de ameaça de extinção, mais da metade se encontra no bioma da Mata Atlântica. As formações vegetais da Mata Atlântica permitem com que a gente tenha uma ideia de como se distribui esse bioma no território brasileiro. Temos aí o que consideramos de fitofisionomias, ou fisionomias simplesmente, né?
A floresta ombrófila mista, concentrada aqui na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, parte do Rio Grande do Sul, onde temos os principais representantes vegetais, a araucária, os podocarpos, que são importantes recursos madeireiros. A floresta ombrófila aberta, com pequenos remanescentes ainda presentes no Nordeste, região aqui de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. A floresta ombrófila densa, que é a Mata Atlântica propriamente dita, que é a maior faixa de extensão latitudinal, que ocupa toda a região da costa atlântica, a região das serras, como por exemplo a Serra do Mar, no estado de São Paulo. A estacional semidecidual e a estacional decidual, que são florestas de interior que estão adaptadas a uma situação um pouco mais seca e concentram uma diversidade de espécies que acaba caracterizando essas duas fisionomias florestais importantes também para o bioma Mata Atlântica. Do ponto de vista da influência humana, geograficamente, a Mata Atlântica se distribui em 17 estados, abrangendo aí a área de mais de 3.400 municípios. E o importante, 70% do PIB brasileiro está concentrado na região da Mata Atlântica, onde vivem mais de 120 milhões de pessoas. E isso contextualiza a influência humana negativa sobre o bioma, que está muito atrelada com a história desde a colonização do Brasil, do território brasileiro, digamos assim. Em função de ser um local que favorecia a agricultura pelo fato de abundante precipitação, um clima tropical favorável a plantios, solos extremamente férteis e disponibilidade de água, a Mata Atlântica ela leva consigo o histórico dos ciclos econômicos do Brasil, iniciando com o extrativismo vegetal, impelido, como por exemplo, na exploração do pau-brasil, que foi excessiva, inclusive, uma espécie que se encontra em uma categoria de extinção. Logo depois, o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, sobretudo a exploração do ouro, e no início do século XX, o ciclo do café. Como ciclos econômicos antrópicos atuais, nós temos o ciclo da exploração imobiliária, da expansão urbana, e também o ciclo do papel e da celulose, que nada mais é do que os grandes maciços de eucalipto que têm sido plantados em extensas áreas do bioma. Finalmente, o último bioma que conversamos nessa aula de hoje, o bioma Pantanal. Ele está localizado, como eu disse aqui, fronteira com a Bolívia. É um dos biomas mais conservados do Brasil, 83% da cobertura ainda se mantém conservada. E nessa extensão temos aí 35 mil espécies de plantas, 124 espécies de mamíferos, 463 espécies de aves e mais de 300 espécies de peixes. As características principais desse bioma estão relacionadas com a sua extensão. Ele é considerado o bioma de menor extensão territorial, o menor de todos em área. Porém, ele constitui a maior planície alagável do planeta. Fato relacionado com o relevo praticamente plano, com pouca variação altitudinal, a presença de um solo pouco permeável que permite uma retenção de água por mais tempo. E essa retenção de água está relacionada com a configuração das bacias hidrográficas e de importantes rios, como, por exemplo, o Rio Cuiabá, o Rio São Lourenço, o Rio Paraguai, o Rio Correntes e o Rio Itiquira. Apesar de ser praticamente plana a planície pantaneira, ainda existem aí terrenos elevados, constituindo as chapadas, as serras e os maciços rochosos. Do ponto de vista climático, temos um verão chuvoso, longo, que é o que permite a inundação de toda a planície pantaneira, e um período seco de estiagem, com temperaturas aí que variam entre 21 e 32 graus. Vamos ver agora um vídeo que o professor Sérgio Rosso fez para a gente lá no Pantanal, trazendo mais características deste bioma brasileiro. Neste ponto, nós estamos na Estrada Parque de Corumbá, no Pantanal Sul, estado do Mato Grosso do Sul. Nós estamos mais ou menos a 100 quilômetros de Corumbá. Aqui atrás você está vendo uma dessas lagoas que são remanescentes da planície muito inundada da época das chuvas.
A dinâmica do Pantanal é extremamente interessante. Tudo está baseado nas cheias e nas secas. No verão pantaneiro, na época das chuvas, as planícies se inundam, os organismos aquáticos se espalham. Então a densidade populacional desses organismos em ambiente aquático fica muito pequena. Os jacarés, os peixes, as aves aquáticas se espalham. Na época da seca, que é esta época que nós estamos agora, no mês de julho, com a vazante, o escoamento da água através desses diversos rios de vazante, aliás, aqui nós estamos inclusive na proximidade de um, as áreas inundadas vão se restringindo cada vez mais. E elas tendem então a ficar como lagoas mesmo. E nessas lagoas se concentra uma grande quantidade de peixes e todos os seus predadores, entre eles os jacarés, não podia deixar de falar, e as aves, como garças, socós e muitas outras. No Pantanal, o gado é uma das atividades econômicas mais importantes. O ecoturismo vem sendo uma outra atividade. Nenhuma dessas atividades impacta o ecossistema. O gado já é sabido através de um trabalho da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ele não produz um impacto a não ser a redução na altura dos capins. Lógico, ele está pastando o capim. Na verdade, as pradarias, os pastos, são planícies, são planos. Eles não foram desmatados, são planos periodicamente inundados muitas vezes e que na época das secas sofrem um crescimento muito rápido de gramíneas, que são o alimento do gado. Então este é um dos poucos ecossistemas brasileiros onde a gente vê a pecuária não associada ao desmatamento e integrada ao ecossistema. Nós estamos, neste momento, no lado de uma ponte. Aqui é a Estrada Parque de Corumbá, como eu disse. E qualquer pessoa que tenha a condução pode chegar a isto e observar o que eu estou vendo aqui e querendo mostrar para vocês. O professor Sérgio apresentou diversas outras características que acabam agregando ao que nós temos de bioma pantanal. Porém, não devemos deixar de comentar a influência humana no bioma. Do ponto de vista positivo, a presença de comunidades tradicionais, diversas tribos indígenas, quilombolas e a presença do homem pantaneiro. Populações, comunidades tradicionais que souberam até os dias de hoje utilizar de uma forma racional e sustentável os recursos e as condições que são oferecidas pelo Pantanal. Fato que justifica novamente ser um dos biomas com a cobertura vegetal mais conservada até os dias de hoje. Porém, do ponto de vista negativo, devemos comentar que tem havido uma expansão rápida e descontrolada de lavouras, pastagens, que não estão considerando a aptidão do uso das terras do Pantanal. Além de tudo, o uso massivo de agroquímico, buscando maior rendimento na produção agrícola, a mineração de diamante e também de ouro, sobretudo na problemática do uso do mercúrio, na contaminação de corpos d'água e, consequentemente, a contaminação das redes tróficas, e também, de forma crescente, o turismo e a migração que, com o decorrer do tempo, tem adquirido caráter predatório. Em resumo, nessa aula de hoje, vimos a definição de bioma, vimos que ela constitui um conjunto de ecossistemas que funcionam numa escala global e que abriga uma imensa diversidade de fauna e flora. O bioma ele pode ser caracterizado pelo tipo vegetacional, ou seja, um bioma pode ter diversos tipos de vegetação, como vimos nos exemplos de hoje. Existe uma expressiva influência dos elementos do clima e dos fatores determinantes. E conhecemos os biomas, alguns dos biomas brasileiros, a Amazônia, Mata Atlântica e o Pantanal. Vimos que abriga uma grande diversidade biológica, de fauna e de flora. Essa era a aula de hoje. Eu recomendo que vocês busquem o material, façam os exercícios para aprofundamento do conhecimento dessas aulas e até a próxima.